E aí, minha aprovada, meu aprovado, vamos resolver mais uma questão. Questão 1, letra E da lista 5, beleza? A questão dá pra gente essa f de xy, x exponencial de menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Pede pra gente encontrar os pontos críticos, classificá-los, determinar as suas imagens, né, os seus valores, quando aplicados na função f. Beleza? Então, né, montar o sisteminha com as derivadas, beleza? Então, a derivada em relação a x, né, da nossa f de xy, aplicando a regra do produto, né, derivada do primeiro vai dar 1 vezes o segundo, que é a própria exponencial. Aqui eu vou fatorar esse menos 2 para ficar mais fácil de escrever, ó. Beleza? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai dar a própria exponencial vezes a derivada do argumento. Beleza? Combinando isso tudo, vai ficar assim, ó. Menos 4x ao quadrado exponencial de menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo? E igual a zero, né? E agora, a derivada em relação a y da minha f de xy. Bom, x não é função de y, se comporta como constante multiplicativa. A derivada da exponencial é a própria exponencial. X ao quadrado mais y ao quadrado. Multiplico pela derivada deste argumento aqui em relação a y, que vai ficar menos 4y. Então, eu vou ter assim, ó, menos 4xy exponencial de menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Beleza? Então, montei o sisteminha e preciso resolvê-lo. Aqui eu posso fatorar essa exponencial, que é comum para os dois, passar para o outro lado dividindo, que vai dar zero, e vou eliminar a exponencial. Aqui é a mesma coisa, que está multiplicando, né, todos os termos do lado esquerdo da equação. Então, poderia passar para lá. Beleza? Sendo, né, que a exponencial não atinge o valor zero, beleza? A não ser quando x tende a menos infinito, mas ela não atinge exatamente o valor de zero. Então, poderia passar para lá, porque a exponencial, né, é distinta de zero, beleza? Então, fatorando aqui a exponencial está multiplicando 1, né? É 1 vezes a exponencial, e aqui está multiplicando menos 4x ao quadrado. Quando eu passar para lá, eu vou ter o seguinte, ó. 1 menos 4x ao quadrado igual a zero. E aqui eu vou ter menos 4xy igual a zero. Beleza? Olhando, né, para a primeira equação, eu vejo que necessariamente o x tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, 1 não é igual a zero. Então, x tem que ser diferente de zero. E que ele pode assumir valores positivos e negativos por conta desse ao quadrado aqui. Beleza? Na equação de baixo, eu vejo que ou x ou y podem ser zero, e ambos podem ser zero pela equação de baixo. Mas como a equação de cima não permite x igual a zero, necessariamente o y tem que valer zero. Beleza? Para isso aqui zerar. Já que o x não pode valer zero por conta da equação de cima. Y tem que valer zero. E se eu isolar, né, o x aqui na equação de cima, vou botar assim, ó, passo o x para o outro lado, 4x ao quadrado igual a 1, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1/4. Viu como é que poderia ser mais ou menos? Com isso, eu vou ter x igual a mais ou menos meio. Tranquilo? Então, vou ficar com essas conclusões aqui, ó. Y tem que ser necessariamente igual a zero e x igual a mais ou menos meio. Portanto, eu vou gerar dois pontos. Um ponto que eu vou chamar de P1, que seria o ponto meio e zero. E um ponto que eu vou chamar de P2, que seria o ponto menos meio e zero. Beleza? Então, estamos aí, ó. Salva esses valores aqui, né, que a gente vai precisar utilizar ele depois. Encontramos os pontos críticos. Agora precisamos classificá-los, né, através do nosso esse ano. Beleza? Que serve para a gente como teste da segunda derivada, né, que classifica os pontos críticos. Beleza? Então, usando a definição de esse ano, né, que seria o fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado, vamos lá determinar essas segundas derivadas, né? Fxx de xy vai ser igual a quanto? Bom, eu vou pegar, né, a expressão daqui de cima, que já tem a primeira derivada, e vou derivar ela de novo, beleza? Derivando ela aqui, aplicando a derivada normal de exponencial, né? Bom, multiplicando pelo argumento, a gente vai ficar com menos 4x, que a gente viu que é a derivada do argumento, vezes a própria exponencial.
mais y ao quadrado. Beleza? Aqui, como eu tenho menos 4x ao quadrado e outra função de x multiplicando aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Aplicar, né, a regra do produto. Aplicando a regra do produto, eu vou ter derivada do primeiro menos 8x vezes o segundo, que é a própria exponencial, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo a gente já sabe como é que é. Vai dar menos 4x vezes a exponencial. Aí menos 4x vezes menos 4x ao quadrado vai dar mais 16x ao cubo vezes a exponencial, beleza? Exponencial de menos 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Essa é a nossa segunda derivada, né? Em relação a x. Notem, né, que eu poderia combinar esses termos aqui, né? Que são idênticos, formar um menos 12, né? Acho até melhor eu fazer isso, né? fxx de xy, botar aqui menos 12x, exponencial de menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 16x ao cubo, exponencial de menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais y ao quadrado. Beleza? Agora determinar minha fy. Fy de xy vai ser igual a quanto? Bom, pego a primeira derivada em relação a y, derivo em relação a y novamente, beleza? Aqui, bom, derivando em relação a y, eu tenho aqui menos 4, bom, aqui fica melhor, né? Menos 4xy exponencial, vou ter que aplicar a regra do produto, né? Porque menos 4xy é função de y e a exponencial também, onde menos 4 e x são constantes multiplicativas, né? Quando eu derivo relativamente a y. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo vai ficar menos 4x vezes a exponencial, né? Mais y ao quadrado. Tranquilo? Beleza. E como é que vai ficar, né? O primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo, a gente já sabe que vai ser a derivada do argumento vezes a exponencial, onde a derivada do argumento em relação a y é menos 4y. Aí vai ficar mais 4 vezes 4, 16, beleza? Então, mais 16. Como é menos 4y, vai ficar x, y ao quadrado. E vezes a exponencial, menos 2, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Tranquilo? Então, determinei aqui a minha segunda derivada, minha fy de xy. Agora eu preciso determinar a fxy, ou fyx, né? fxy, né? De xy, que é igual a fyx de xy, né? Diga-se de passagem, nestes casos, né? Onde essas funções respeitam isso aí. Posso pegar essa aqui e derivar em relação a x, então, beleza? Aplicando a regra do produto, vai aparecer derivada do primeiro em relação a x, dá menos 4y. Menos 4y vezes o segundo, que é a exponencial. Menos 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, beleza? Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro, quem é o primeiro? Menos 4xy, vezes a derivada do segundo em relação a x. Beleza? Que vai dar menos 4x. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, multiplicar por menos 4x e vezes a exponencial de novo. Então, multiplicando por menos 4x, vai ganhar um mais 16 do 4 vezes 4, x ao quadrado, que era 4x, y, exponencial de menos 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, beleza? Essas derivadas aqui tem que fazer com cuidado, sobretudo com calma, beleza? Não fica com pressa de calcular tudo de uma vez. Aplica, né, a regra do produto passo a passo, se você ainda não tiver muita prática. Demore o tempo que você precisar, basicamente. Então, beleza. Agora que eu já tenho tudo que eu preciso, né, para calcular o meu esse ano, eu vou calcular o esse ano nos pontos que eu quero, né? Porque o esse ano só me dá um número se eu jogar um ponto nele, né? Ou seja, calcular o esse ano no ponto P1, meio e 0. Tranquilo? Aí eu vou ter fxx de xy, né, calculada em meio. Aqui eu vou ter menos, bom, aqui vai dar 6, né? Porque meio menos 12 vai 6. Beleza, beleza. Tá menos 6
x exponencial. Bom, como y vale zero para todos os casos, e vai ter meio ao quadrado e menos meio ao quadrado valem a mesma coisa, vai dar 1/4, menos aqui vai dar menos meio. Todas as exponenciais, né, calculadas tanto no ponto P1 quanto P2, vai ser exponencial de menos meio. Então, menos 6x exponencial. X não, meu filho, já joguei o valor de x aqui. Menos 6 exponencial de menos meio. Bom, aqui x, como x para o ponto P1 é meio, meio ao cubo, 1/8, aí vai dar mais 2, o que? Exponencial de menos meio. Então, vou ter isso aqui, vezes, aí agora f, y. Bom, x vale meio, vai dar menos 2, exponencial de menos meio. Aqui eu vou ter y vale zero, vai ser só isso aqui então. Porque o y é multiplicativo de todo mundo aqui, então vai eliminar todo esse termo, né? Aí eu vou ter menos isso aqui ao quadrado, né? Y vale zero, zero ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, bom, esse aqui vai cortar com esse 6, né? Vou ganhar um menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá o quê? Mais 8. Exponencial de menos meio. Então, o esse-ano calculado no ponto P1 dá mais 8 exponencial de menos meio. Como o exponencial não é negativa, beleza? Isso aqui é maior do que zero. Então, o esse-ano é maior do que zero. Se o esse-ano é maior do que zero, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a derivada, né, a segunda derivada, em relação a x. No caso, esse xy seria o ponto meio e zero. Teria que analisar f de x calculada no ponto P1. Beleza? Bom, que é justamente esse primeiro termo aqui, né? Beleza? Que vale menos 4 exponencial de menos meio. Como a exponencial é sempre positiva, o que acontece? Que isso aqui é menor do que zero, por causa desse menos 4. Se a segunda derivada em relação a x é menor do que zero, o que eu tenho é um ponto de máximo, beleza? Um ponto de máximo. Então, vamos embora. Agora eu vou calcular o esse-ano no ponto P2. Calculado no ponto P2. Então, agora, em vez de x igual a meio, eu vou ter x igual a menos meio, mas as exponenciais continuam sendo exponencial de menos meio, beleza? Não vai mudar porque o x está ao quadrado. Então, vou jogar um menos meio aqui no lugar do x. Vou trocar o sinal, aqui vai ficar mais 6 exponencial de menos meio, beleza? Aqui, como a potência é ímpar, né? Igual aqui, potência ímpar, vai só mudar o sinal, beleza? Então, aqui vai ficar menos 2 exponencial de menos meio. Beleza? Então, aqui fica a minha f de x calculada no ponto P2. Vezes quem? f, y. Como y vale zero, esse termo aqui está eliminado. X valendo menos meio vai ficar mais, né? Mais. Bom, 4 sobre 2, 2 exponencial de menos meio. Menos, aqui, né, a gente sabe que vai dar zero, porque o y vale zero para todos os dois pontos, zero ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Beleza, aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Exponencial de menos meio. Então, no caso aqui seria mais, que é maior do que zero. Se o esse-ano é maior do que zero, né, o que eu devo fazer, vocês já sabem. Eu preciso analisar a f de x calculada no ponto P2. Que vai ser esse primeiro termo, que é 4 exponencial de menos meio. 4 exponencial de menos meio, exponencial é positiva, 4 é positivo, isso aqui é maior do que zero. E se a segunda derivada em relação a x calculada no ponto é maior do que zero, eu só posso ter um ponto de mínimo, beleza? Então, os pontos são respectivamente de máximo e mínimo. E, bom, quanto vale, né, a imagem da função calculada nesses pontos? Tranquilo? Então, quanto vale f de P1, que eu quero saber? Bom, f de P1 vai ser meio vezes a exponencial de menos meio. Exponencial de menos meio. Tranquilo?
porque a exponencial não muda, né? Só vai mudar o valor de x aqui, ó. Meio exponencial de menos meio, assim como era aqui em todas as ocasiões, né? E bom, f de P2 vai ser o quê? Menos meio exponencial de menos meio. Então, ó, encontramos os pontos críticos resolvendo o sisteminha, classificamos os pontos críticos com esse ano, determinamos as suas imagens jogando o valor dos pontos, né, as coordenadas dos pontos na função. Beleza, então essa questão dá um pouquinho de trabalho braçal mesmo, né? Mas o importante é manter a organização e utilizar as regrinhas, né? A regra do produto direitinho, sem eliminar os termos, definir quem vai ser o primeiro, o segundo, né? No caso, na hora de ser montado, tem gente que costuma escrever assim, ó. F' vezes G mais FG'. Define bem quem vai ser o seu F e o seu G na hora de aplicar a regra do produto. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!